Você já pensou no que acontece quando ninguém mais consegue te alcançar? Quando o poder que te protege começa a te prender? Há segredos que só os inalcançáveis descobrem e eles nunca voltam a ser os mesmos. Nem toda guerra é travada em voz alta. Às vezes, o verdadeiro confronto acontece quando tudo parece calmo demais. O poder não nasce do grito, nasce do controle, e o silêncio, quando compreendido, vira arma. Este não é um vídeo comum, é um ritual. Aqui você vai entender por que os que realmente vencem nunca precisam ser ouvidos. O mundo chama isso de frieza, nós chamamos de domínio. Imagine um campo depois da guerra, o chão ainda quente, mas ninguém fala, apenas o som do vento passando entre as ruínas. É assim que o silêncio começa a gritar. Eles queriam um espetáculo da sua reação, o prazer de te ver provar que sentiu, mas você desapareceu do palco e agora cada um deles atua diante do vazio. É bonito, de certo modo, porque o teatro continua, mas o protagonista já não está mais lá e a plateia enlouquece tentando entender o enredo. Você não sumiu, você reposicionou o poder, porque quem fala demais entrega o terreno e quem fala faz o outro tropeçar nas próprias conclusões. A ausência é o tipo de arma que não se vê, mas que queima lentamente. No meio desse jogo, Maquiavel sussurraria uma única verdade. O medo é mais eficaz quando nasce da incerteza. Exatamente isso que você oferece. Não resposta, mas dúvida. Não ruído, mas espelho. Eles tentam decifrar sua quietude como quem lê uma sentença oculta. Cada hipótese que inventam é um pedido de atenção, e cada pedido revela o desespero de quem perdeu o controle da própria narrativa. Você observa, frio e intocado, e quanto mais tentam te alcançar, mais distantes ficam da sanidade. O silêncio, agora, não é ausência, é domínio. Um domínio que corrói sem precisar tocar. O barulho é a confissão dos que temem o esquecimento. No próximo movimento, veremos o ego implorando por aplausos e o preço que se paga por precisar ser visto. Os olhos deles sempre procuram por plateias. Cada gesto, um pedido disfarçado de confiança. Cada palavra, uma tentativa desesperada de não desaparecer. O barulho que fazem não é poder, é medo amplificado. Veja como vivem de reação em reação, precisam ser vistos, aplaudidos e comentados. O silêncio, para eles, é o mesmo que a morte. Não suportam a ideia de existir sem testemunhas, então eles dançam, falam, exageram e qualquer coisa para não encarar o próprio vazio. Mas o verdadeiro domínio começa quando você aprende a observar sem responder. Deixa que eles se afoguem no próprio eco. Quanto mais alto falam, mais fracos se tornam. O ruído denuncia onde o ego dói. O poder real é discreto, ele não pede confirmação, não precisa de palco e não grita, ele apenas está e por isso é temido. Quem fala demais entrega a localização, quem se cala torna-se imprevisível. Há um prazer frio em ver o ego alheio se desmontar diante da ausência. Eles confundem calma com indiferença, mas o que realmente os assusta é o fato de não saberem o que você pensa. E esse é o tipo de medo que nasce daquilo que não pode ser decifrado. E quando o último aplauso morre, o som que sobra é insuportável, não porque é silencioso, mas porque é o som da própria solidão voltando para eles. Há um tipo de poder que não se exibe, ele se retira, e
ao se retirar, obriga o mundo a sentir o vazio. É o poder que governa sem presença, que domina pelo silêncio e se fortalece cada vez que é dado como esquecido. A ausência não é fuga, é punição, um castigo que não precisa de testemunhas. Você não se escondeu, apenas deixou que o tempo fizesse o que as suas palavras nunca poderiam fazer sozinhas. Enquanto eles esperam um gesto seu, uma explicação ou um retorno, você planta a dúvida na mente deles, como quem finca uma bandeira em um território inimigo. É um jogo invisível, mas cruel. Você está ali, mesmo sem estar, e cada tentativa de te provocar é apenas um grito no escuro. Eles falam seu nome, inventam teorias, te pintam em cores diferentes, tudo para justificar o desconforto que não sabem nomear. Maquiavel entendia esse movimento. O medo de algo que não se vê é o mais duradouro de todos. A ausência faz exatamente isso. Cria um inimigo dentro da cabeça dos outros. Você não precisa fazer nada. Eles fazem por você. O tempo, agora, trabalha do seu lado, e a cada dia de silêncio é um dia de domínio acumulado. O ritual da ausência é simples. Sumir é o gesto. A inquietação deles é o sacrifício. E o altar onde tudo isso acontece é na mente, não a sua, mas a deles. Deixe que imaginem o motivo, o plano, a mensagem por trás da sua calma. Quanto mais pensarem, mais você se torna impossível de alcançar. O vazio deixa de ser ausência e vira presença absoluta. E quando o outro falar sozinho, a mente dele começará a implorar por ruído. E é nesse desespero que nasce o próximo estágio. O sofrimento de quem fala sozinho, ao momento em que a voz perde função, o som não alcança ninguém, o ar vibra, mas nada responde. É o instante em que o falante percebe que o mundo já se recolheu e que ele agora está preso na própria necessidade de ser ouvido. Eles tentam te chamar, mas o vazio é surdo. As palavras se repetem, cambaleiam, caem sobre o mesmo chão frio. É assim que o desespero começa, não quando o outro parte, mas quando se percebe que falar não o traz de volta e você observa de longe. Não há raiva nem prazer, apenas a constatação. O mesmo som que antes te feriu, agora se torna ruído inútil. Eles discursam, acusam, justificam, e a cada frase é uma confissão. Eu ainda preciso que você me veja. O silêncio de quem fala sozinho é auto-infligido. É o castigo natural de quem acreditou que presença se conquista por insistência. Mas o silêncio não responde a insistências, responde a posturas. E a sua postura agora é impenetrável. A ausência virou ritual, e o ritual não aceita interrupções. Eles continuam falando cada vez mais alto, como se o volume pudesse atravessar um muro que você ergueu com a própria calma. Você não precisa devolver palavra alguma, porque o eco já está fazendo o trabalho sozinho, e no fim, o único som que resta é o do próprio desespero voltando para eles. Há um instante em que sentir deixa de ser fraqueza. Quando a emoção é domada, ela se transforma em arma. É ali que nasce a frieza, não como a ausência de alma, mas como o domínio absoluto sobre ela. Os outros não entendem, confundem calma com indiferença, distância e com insensibilidade, mas o que realmente os inquieta é o controle, porque o controle é o tipo de poder que humilha sem precisar levantar a voz. A frieza é o ponto onde o sofrimento se refina. Você não precisa mais reagir, apenas observar o outro se despedaçar tentando te atingir.
O coração ainda sente, mas a mente filtra, analisa e decide o que merece passagem. O prazer vem daí, não em ferir, mas em não ser ferido. Maquiavel dizia que Que o príncipe deve aprender a usar tanto a natureza da raposa quanto a do leão. A raposa engana o perigo e o leão destrói. mas o verdadeiro poder é saber quando não usar nenhum dos dois, quando o simples silêncio já basta para dominar. A frieza é isso, a pausa entre o impulso e a reação, onde o instinto se curva ao intelecto e o sorriso contido de quem entende que vingança não é explosão e sim paciência. E paciência, quando guiada pelo cálculo, se transforma em prazer. Desde que tentem ler você, eles verão apenas uma superfície, impenetrável e sem rachaduras e calor, mas por trás dela há um fogo contido, milimetricamente controlado. Essa é a diferença entre quem sente e quem comanda o próprio sentir. O maior prazer da frieza está em observar o caos e perceber que nada se move em você. Eles esperam sua reação e você oferece silêncio. E é nesse contraste que o poder se consuma. Nem todo trono precisa de coroa. No próximo movimento, veremos a arte de dominar sem parecer soberano. O poder invisível de quem governa sem trono. O poder real nunca se anuncia, ele se move como sombra, perceptível, mas inalcançável. Enquanto os outros disputam palcos, coroas e nomes, você observa em silêncio, escolhendo o momento exato de existir. Dominar não é mandar, é dirigir o fluxo, sem que percebam sua mão no tabuleiro. O trono é distração, ele serve para prender quem precisa provar que governa. Você, ao contrário, governa pela ausência da necessidade, porque a autoridade que não precisa ser exibida é a mais temida, porque o olhar frio não depende de aplauso. Quem o enfrenta sente algo inexplicável, como se lutasse contra uma presença que não pode ser vista, mas que decide tudo o que acontece. O segredo disso é simples, mas cruel. Nunca lute por respeito. Faça que o respeito aconteça sozinho, como consequência inevitável da sua postura. O corpo imóvel, a fala contida, a mente desperta. Esses são os instrumentos do soberano invisível. Não se trata de convencer, trata-se de fazer o outro perceber sem entender como. Você não precisa erguer a voz nem mesmo marcar território, porque o ar ao seu redor já diz tudo o que deve ser feito. O verdadeiro domínio não se conquista, se impõe pela constância, e constância é o nome que o mundo dá ao medo de te decepcionar. No fim, quem grita é ouvido, quem se cala, obedecido. Há um deleite que só quem aprendeu a conter o próprio impulso entende. O prazer de assistir ao caos sem participar dele. Ver um inimigo se mover em círculos, se perder nas próprias palavras, enquanto você permanece imóvel, é uma forma de domínio que não se aprende em livros, que se conquista na carne. Observar é poder, porque quem observa dirige, e quem se desespera para agir revela o ponto cego. O erro de quase todos é acreditar que o controle está no movimento, mas o verdadeiro controle está na leitura, na capacidade de perceber o momento exato em que o outro tenta te manipular e deixá-lo acreditar que conseguiu. É assim que o jogo se vence sem confronto. Maquiavel chamava isso de A arte de parecer passivo enquanto se decide o destino dos outros. ele sabia que o olhar frio é mais letal do que qualquer espada. Quem observa domina o tempo. Quem reage se entrega ao ritmo do adversário.
O prazer secreto da mente que observa não é sadismo, é soberania. Você não busca humilhar, apenas constatar, deixar que o outro se exponha, que revele tudo em seus gestos e se destrua, tentando adivinhar o que você pensa. E quando ele finalmente entender que você sabia o tempo todo, já é tarde demais. Observar é como reinar por dentro, sem coroa, sem palco e sem ruído, apenas a certeza silenciosa de que tudo está sob o seu campo de visão. Há vitórias que ninguém escuta. No próximo capítulo e último movimento, o som da guerra cessará e o silêncio se tornará império. A guerra terminou, mas ninguém ouviu o som da vitória. Os gritos se apagaram, os discursos morreram e só restou a quietude, tensa, absoluta e impenetrável. E nesse silêncio que o verdadeiro poder se revela. Não há troféus, nem aplausos e nem testemunhas. Há apenas a constatação. Você venceu no instante que deixou de precisar de ser visto vencendo. Os que te desafiam agora falam entre si, tentando decifrar o que restou. Buscam rastros, intenções, sinais, mas tudo o que encontram é ausência. E a ausência é a sua assinatura. Eles ainda se movem, ainda discutem, ainda tentam tocar o que já é intocável, mas você não. Você já se tornou a distância. O silêncio antes do refúgio, agora é território. Cada palavra que você não disse ergueu uma muralha. Cada reação contida se transformou em um trono invisível. E nesse trono não há coroação, só há o domínio. Não é mais sobre vingança, é sobre estrutura, sobre ocupar o espaço que o ruído deixou vazio e fazer desse vazio o seu império. O silêncio é o selo dos que não precisam mais provar nada. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você faz parte dos que veem o mundo por detrás das cortinas, dos que não precisam ser notados para mover as peças. Nos comentários, deixe o sinal, grave o código, escreva: Sou parte dos que governam em silêncio. Quem escreve isso não está apenas comentando, está sendo reconhecido como um membro da tribo oculta desse canal, a minoria fria, observadora e calculada, os que não gritam, os que apenas olham e comandam. Agora que o império está erguido, o próximo passo não é celebração, é teste. Vá para o próximo vídeo do canal, ele te observa agora na tela. Assista também.